Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Que bom poder estar neste primeiro Mar Podcast. Seja bem-vindo. Fique à vontade, se sinta em casa como nós estamos aqui, apesar do nosso nervosismo, mas estamos com o nosso coração ardendo, porque este é um momento especial, com uma convidada especial, muito especial. E eu quero que você fique ligadinho com a gente, porque será um momento muito importante para o crescimento das nossas vidas, e eu quero que você assim também cresça com a gente. E, claro, a Grazi está aqui para falar tudo a respeito do nosso chat e você também poderá fazer perguntas. Vai lá, Grazi. Vou estar aqui acompanhando os comentários, então vamos aí interagindo, deixe suas perguntas ao longo, da gravação e no final eu vou escolher 3 perguntas para a nossa convidada estar respondendo. Mas antes disso, eu convido você a se inscrever no canal, a já deixar o seu like no vídeo, compartilha com os seus amigos para todo mundo poder estar assistindo aqui com a gente. Maravilha, é isso mesmo, pessoal. Vamos ficar juntinhos, é isso mesmo. Ó, segue a vinheta. É isso aí. Boa noite, pastora Cris. Boa noite, pastor Josué. Está sendo uma bênção fazer parte desse projeto, dessa realização, dessa noite que eu tenho certeza que vai ser edificante, vai ser uma bênção para todos nós. Muito obrigada pelo carinho e pelo convite. É isso aí, essa é a nossa convidada, a pastora Cris, e nós sim, com certeza nos alegramos e ficamos felizes de receber você aqui nesse primeiro Mar Podcast, que pra gente é uma grande responsabilidade, porque sabemos o quanto você tem abençoado a vida das pessoas, temos acompanhado o seu trabalho e louva a Deus, porque o Senhor tem te levantado para realmente ser aí uma voz profética, uma voz restauradora na vida das pessoas. Amém, Glória amém, a Deus. que bênção. Amém. Amados, olha só, pessoal, a pastora Cris Silva é pastora na comunidade cristã genuína, psicóloga clínica, pós-graduada em neuropsicologia, formada Mas, resumindo, a pastora Cris, serve na comunidade cristã genuína, ao lado do esposo, psicóloga clínica. Deus tem abençoado, agraciado com alguns livros voltados para o universo feminino. E as ministrações também, que é um cumprimento das promessas de Deus. A gente tem caminhado aí para alguns lugares e tem sido uma bênção. Que bom, que bom. Eu fico feliz por todo esse trabalho que está crescendo. Só o começo, né? Amém, amém. E essa agenda maluca, meu Deus, que loucura de agenda. Eu queria saber onde está o Natal, o Ano Novo aí, porque parece que não tem nem espaço para o Natal, Ano Novo, né? Pastor, é muito interessante que o pessoal, quando me aborda, ou quando a gente vai em alguma igreja, a partir de um convite, essa é a pergunta de todos, né? Cris, como você consegue? Aprendi a gerir e administrar muito bem a agenda. Legal. Graças a Deus, eu tenho um marido que apoia, isso é muito importante, quando o cônjuge entende o chamado. Sim, porque seria muito difícil ele não compreendesse, mas graças a Deus ele me ajuda, né? Então, por exemplo, a igreja, nós temos 2 cultos semanais, escola bíblica, então graças a Deus nós temos um corpo de obreiros que tem nos ajudado e apoiado muito. Os co-pastores da igreja ficam um pouquinho sobrecarregados, porque às vezes, a gente acaba passando as demandas para eles. Por quê? Porque também entende o chamado, o chamado itinerante, Enfim, e também a agenda familiar. Então, por exemplo, todas as segundas-feiras eu deixo, é o final de semana, eu deixo ali para casa, para o esposo, para fazer uma visita familiar, né? Legal. Então a gente consegue se adequar durante a semana, Sim. deixando tempo reservado com qualidade. Legal, bacana. Muito, muito interessante a gente saber, porque a gente acompanha e vê a sua agenda, então você fala, poxa vida, onde que está aí o descanso dela? Onde que está aí aquele momento do qual ela para, enfim, vive com a família? Mas está aí a explicação e a gente fica feliz por tudo isso. O segredo é administrar a agenda. Administrar a agenda. Isso, durante a semana, isso. Um maridão abençoado, né? Verdade. No mesmo caminho muito. faz toda a diferença, né? Amém. Glória a Deus por ele também. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luciano. Verdade. Mas vamos lá, então. A gente vai falar desse assunto tão
às vezes polêmico, às vezes difícil, às vezes até já tão comentado, né, por tantas pessoas, mas eu creio que os nossos telespectadores, aqueles que estão com a gente assistindo e aqueles que assistirão depois, poderão compreender de uma forma talvez mais clara, né, o assunto, porque nós vamos também trazer o máximo possível a clareza desse assunto, que é ansiedade, depressão e suicídio. Eu não sei se é uma sequência que nós poderíamos dizer, né? Se há uma sequência nisso. Aliás, fica aí até o comecinho, né? Há uma sequência? Começa assim, ansiedade, depressão e suicídio? Podemos até casar essa sequência, mas nem todo depressivo é ansioso. Aí o depressivo ele pode ter a ideação suicida, que é o pensamento suicida. Mas sim, pode começar com uma ansiedade, porque a ansiedade, acho que a gente vai falar um pouquinho das consequências do ansioso, que é não quero mais sair dependendo da ansiedade. Isso pode gerar uma depressão e aí sim um pulo para a ideação suicida. Olha sim, só. podemos caminhar Então, por esse está ligado tripé. um ao outro, está ligado? Sim, pode desencadear, pastor. Pode ser esse tripé, pode caminhar dessa maneira. Mas, às vezes, a pessoa ela começa só com a depressão. O ansioso, não necessariamente, ele tem um pensamento suicida. Ele não necessariamente ele tem esse trampolim, é mais o depressivo. A característica da depressão também é a ideação suicida. Olha que legal. Vocês estão vendo o que ela falou? Que interessante. Então, repete de novo aí, que eu quero enfatizar aquilo que você acabou de falar agora. Muito bom, muito bom. Porque o ansioso, nem sempre o ansioso, ele tem a ideação suicida. Ele só tem o transtorno de ansiedade. Isso impede, limita ele de realizar muitas coisas. Agora, o depressivo, a característica do depressivo é a ideação suicida. Então, podemos pensar nesse tripé, sim, começar com uma ansiedade, da ansiedade evoluir para uma depressão e da depressão a ideação suicida? Sim. Podemos pensar, mas não necessariamente é nessa escala. O ansioso, então, não necessariamente tem o pensamento suicida, mas o depressivo sim. E nós vamos falar sobre isso. Tá. Então, para começar, então, vamos explanar um pouquinho mais o que é, na verdade, a ansiedade. Ansiedade, pastor, é quase uma pandemia silenciosa. Eu acho que nós estamos batendo, a última vez eu acho, porque eu verifiquei já alguns meses atrás, a Organização Mundial de Saúde sinaliza que nós estamos batendo na casa de 11 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade. 11 milhões? É muita coisa. E pós-pandemia, nós tivemos aí um aumento assustador de pessoas com ansiedade. Existe ansiedade boa, que é a ansiedade que nós estávamos aqui, verdade, né? Verdade. Uma ansiedade gostosa, o primeiro podcast, né? Enfim, ansiedade de uma viagem, uma ansiedade por uma entrevista. Essa é uma ansiedade boa, que é a ansiedade pontual que ela vem e vai embora. Agora, existe a ansiedade, que é o transtorno, que gera aí toda a consequência de roubar uma qualidade de vida, trazer uma inquietude para essa pessoa, que é sobre esse assunto que nós vamos falar. A ansiedade que gera esse transtorno, que vira patológico. Então, a ansiedade, ela é caracterizada, ela é marcada por um excesso de preocupação. A pessoa ela é constante essa preocupação, é excessiva e o pensamento é muito negativo. E ela não consegue se ater com o presente, pastor. Então, ela fica sempre pensando no futuro e esse futuro muito negativo, gerando, então, efeitos até mesmo biológicos. Tá, então é um gatilho. Tem um gatilho aí. Só que esse gatilho, você falou no tocante ao futuro, mas pode também estar preso ao passado? A depressão, a característica da depressão, ela tem esse viés ligado ao passado. Isso. Tá. O ansioso é o futuro. Não que o passado não tenha sido algo, por exemplo, uma casa com muita briga, pastor, que, sei lá, uma criança conviveu com um pai alcoólatra, uma mãe histérica, uma mãe narcisista, que são outros tipos de transtornos. Então, numa casa, um ambiente estressante, ele pode se tornar um adulto, um adolescente extremamente ansioso. Então, quer dizer, a ansiedade, ela sim, é resultado de uma primeira infância, de uma adolescência transtornada. Sim, aí ela entra, só que
Qual é a característica dessa patologia? O medo do futuro. É muito interessante que dentro da Olha só. ansiedade, pastor, tem o que nós chamamos do pensamento acelerado. Tinha uma paciente, graças a Deus, né, consegui dar alta para ela, conseguiu ter equilíbrio, mas ela não conseguia dormir com medo da noite, por exemplo. Então, ela ficava pensando na noite, por quê? Era o horário que o pai chegava e brigava com a mãe, espancava a mãe. Então, ela desenvolveu um alerta muito grande, uma ansiedade com relação ao período noturno, e ali que acontecia todos os transtornos. E o medo desse futuro, o medo dessa noite, o medo do pai chegar de novo, o medo da briga de novo, até desconstruir isso, é tratamento. Interessante que são sintomas, né? Mas você falou aqui de alguns sintomas que talvez nas sociedades são mais claros e as pessoas veem, né? Numa questão aí, quando acontece uma briga muito intensa, morte, o filho vê a mãe apanhando, ou vê o pai bêbado. Isso aí, tudo bem, mas tem coisas que acontecem que são mais sutis, né? Que são mais escondidas. E que aquilo pode ser um gatilho. Sim, não é verdade? sim. Né? Às vezes, o temperamento, um exemplo do pai ou da mãe, daquele pai que ele não é que ele é explosivo, mas não que ele vai arrebentar tudo. Mas é naquele olhar, sabe quando os antigos falavam, né? Ai, meu pai olhava para mim e eu já ficava quieto. Isso a gente vê um pouco acontecendo, né, nos dias de hoje. Aquele olhar mais intenso e que aquilo amedronta, aquilo causa algo é como se fosse o gatilho, né, para isso. Mesmo. Que é um tipo de verbalização, né, pastor? A verbalização desse olhar do pai, a criança ou o adolescente já sabendo desse olhar, e esse olhar é um olhar punitivo, ela pode representar aquilo como algo muito negativo e pode causar uma desconstrução dentro dela. Por quê? Porque tudo parte da percepção da pessoa. É muito interessante porque um menino que é criado em um lar de um pai extremamente rígido, ele pode ser um adulto mais saudável. E o outro, que é no mesmo lar, ele pode ter uma síndrome ou um transtorno de ansiedade. É muito como eu percebo o que está à minha volta, como eu percebo o ambiente. Está muito ligado com a pessoa internaliza todas as vivências, experiências, às vezes não tem resiliência, enfim, e pode gerar esse transtorno de ansiedade. Nós estamos agora no ponto da identificação, né? Identificar a ansiedade é algo que, né, a gente começou a comentar aqui, né, nos temperamentos daquilo que o pai, da forma que ele age, ou a mãe, ou enfim, né, o filho age e o pai ou a mãe acaba tendo, né, pela atitude do filho. E hoje a gente vê filhos agindo de forma que traz né, esse gatilho para o pai ou para a mãe, né? Porque a gente vê, como igreja, né, a gente assistindo as pessoas, a gente vê acontecendo até o contrário. O filho causando isso na vida do pai ou da mãe. Essa ansiedade. Essa ansiedade. Né? Essa preocupação com o futuro, né? Desse menino ou dessa menina. E a gente vê, então, esses sintomas, ou de lá ou de cá, parece que está tudo mais generalizado, né? Abrangendo mais, não está? É verdade. Nós estamos dentro de uma sociedade, pastor, que podemos considerar uma sociedade, ela está adoentada. Os transtornos emocionais têm crescido demais, já se falam de novos transtornos. Esses dias, vendo uma especialista falando sobre o assunto, ela falou, psicólogos e psiquiatras, né, apertem o cinto, porque com essa instabilidade econômica, com esses rumores de guerra, enfim, com a pandemia, vírus que, enfim, surgindo, provavelmente transtornos emocionais também irão surgir e o crescimento está sendo, nós estamos vendo, né, estatisticamente comprovado esse crescimento. Então, os pais que estão dentro dessa sociedade ficam também disfuncionais, porque é escola para o filho que precisa investir, são pensamentos desse menino que eu idealizo um tipo de pensamento para o meu filho, mas eu fico preocupada ou preocupado se ele vai seguir esses meus passos que eu acho saudável, né? Então, sim, eu acho que o mundo com tanta tecnologia, informação, os nossos meninos com 4 anos já têm um universo enorme nas mãos, e os pais, sim, ficam extremamente preocupados com o que eles estão absorvendo e o que vai ser da personalidade do filho. Por quê? Eu educo, eu dou o meu melhor, só que eu não sei como ele está absorvendo tudo isso, a questão que está à volta dele.
Então, sim, os pais também estão ansiosos. É um desafio, né, para todos. Sim. Pra todos. Você está falando do imediatismo do cotidiano, né? Tudo aquilo que está acontecendo. E é interessante que se nós pudéssemos dar aqui uma medida para que, de um modo geral, as pessoas pudessem evitar esse início dessa patologia que chega a se agravar de tal modo, né? Como você, desde o começo, tem nos orientado, o que você diria? O que você falaria? Pastor, uma sugestão, aliás, vou deixar algumas aqui para os nossos ouvintes. Tempo de qualidade em família. Volta até aquele sentar-se em volta da mesa. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, eles precisam se sentir pertencentes a essa tribo, porque quando não tem isso, eles ficam vulneráveis a uma instabilidade, uma busca de identidade fora desse contexto familiar. Então, tempo com qualidade, sentar à volta. Cris, eu não consigo um almoço, café da manhã e janta. Então, escolha uma dessas principais refeições, volte. Atividade física é extremamente importante, porque o estresse causa ansiedade, essa instabilidade, né, de não ter momento causa ansiedade, alimentação também. Geralmente eu falo para os meus pacientes, olha, que já tem a predisposição para ansiedade, a gente já vê alguns sinais biológicos ali, né, o corpo respondendo à ansiedade. Eu digo, deixa, por exemplo, toda a cafeína. O ansioso, ou a pessoa que já tem essa tendência de ser mais elétrica, deixa toda a cafeína. Então vai para o chazinho de cidreira, com melissa, esses chazinhos de vó. Vai tomar um suco de maracujá, né? E aí a gente deixa essas dicas para prevenir esse quadro de ansiedade. E o diálogo é muito importante. Em casa, o diálogo é muito importante. A comunicação entre pais e filhos. Nós vemos realmente que falta essa convivência mais de perto, como coisa simples, né? De jantar e almoçar juntos, né? De estar aquele momento juntos, de assistir um filme. Isso, hoje boa se perdeu ideia. tudo isso, né? Verdade, a correria De ir tá para a demais. igreja juntos, Perfeito. né? De sentar juntos, né? Então, acho que tudo isso é muito importante na vida deles para que Exatamente. isso não venha a se agravar, Que é o né? acolhimento, né, pastor? Esse Sim. acolhimento é extremamente importante, né? E isso mesmo. aí a gente vê a sociedade, de um modo geral, cada um na sua tribo, acaba acolhendo. E aí que tá, né? Hoje nós temos todas as tribos. É verdade. E isso é bom, isso é ruim, porque isso traz aí também uma situação do qual logo a pessoa pode perder a sua identidade, daquilo que ela aprendeu e recebeu dos seus pais. Vamos dizer que aqueles pais sigam um caminho reto, um caminho certo. Não estou dizendo aqui que somente aqueles que são cristãos. Não, às vezes tem pessoas que são boas famílias, que mantêm, né, o cuidado, o zelo, né, buscam realmente seguir certo este caminho, mas nós vemos muitas vezes os adolescentes, os jovens indo a outras tribos. E essas tribos acabam roubando, né? Isso mesmo. Acabam roubando. Né? Trazendo esse acolhimento, né? E aí a gente vê o quê? As mídias, né, de modo geral, falando que isso é normal. Porque nós temos tribos que acolhem, tudo bem, é muito legal, mas espera aí. Tem tribos que elas são aqui um instrumento, vamos usar assim, né? Como assim, na nossa linguagem, no meio cristão a gente fala, né? São instrumentos usados na mão do inimigo. Sim, sim. E aí a gente vê, ou talvez os pais acham, né? Não tem problema, deixa lá. Pelo menos ele está bem, ela se identificou. E aí a gente vê, no final, algo destruidor, não é verdade? Exatamente, o distanciamento, né? Perdendo os valores, perdendo a essência. E quando vê os filhos já estão tão longe, né? E aí fica difícil depois para trazer de volta. Então, cuidado com a sua tribo também, né? Boa! Isso é, cuidado com a sua tribo. Cuidado com a sua tribo, porque pode também ser um gatilho para piorar essas coisas, né? Exatamente, com certeza, né? Com certeza. Agora me fala diretamente do paciente que precisa desse tratamento clínico. O paciente com ansiedade, porque quando nós falamos de... É interessante, esses dias também me fizeram essa pergunta. Cris,
quando eu devo procurar um psicólogo? Porque existe um tabu, né, pastor? Eu já vou abrir um entre parênteses, que buscar um psicólogo, um psiquiatra é coisa para louco, né? E como alguém pode me ajudar, eu vou lá abrir o meu coração e alguém vai poder me ajudar. Então, vamos quebrar todo esse tabu, todo esse rótulo, né? O profissional da psicologia vai ajudar, auxiliar na dinâmica emocional, fazer uma gestão emocional de áreas que você não está conseguindo. Então, quando eu procuro um psicólogo, quando eu percebo que eu já estou tendo um transtorno. O que é um transtorno? É tudo aquilo que rouba a minha qualidade de vida. A ansiedade, quando ela está roubando a tua qualidade de vida, gerando, por exemplo, um TAG. O TAG é um transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa fica extremamente irritada. A pessoa, ela tem um problema de sono, né? Ela acaba tendo uma insônia, melhor dizendo. Ela tem um medo excessivo, então ela não consegue fazer uma viagem, ela não consegue ir para um shopping, e, enfim, todas as outras sequelas também, por exemplo, do TAG. Uma pessoa que tem uma fobia, uma pessoa que tem a síndrome do pânico, tudo isso que engloba a ansiedade já vira um transtorno. Cris, como eu posso me identificar? Quando eu já percebo a minha reação causando um dano. Por exemplo, eu entro em um lugar que tem muitas pessoas e eu começo a me incomodar demais, me dá um desespero, uma vontade de chorar, uma vontade de sair correndo. Então, eu preciso fazer uma autoanálise sobre o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e quais são os meus comportamentos. Então, não estou conseguindo dormir? Aumentou o meu apetite ou diminuiu o meu apetite? Eu estou com alguns medos? Eu estou sentindo reações no corpo, por exemplo, o ataque cardíaco, a sudorese, a sensação de tremor, essa inquietude, aí sim já são sinais para procurar uma ajuda. Olha só, que interessante. E o corpo reage, né? E o corpo reage. Né? Que entra no que nós chamamos do transtorno, ou enfim, do distúrbio psicossomático, né? O corpo reage, o corpo ele começa a falar, né, que tem algo ruim dentro, aqui no nosso coração. Engraçado que tudo isso nós vemos um aumento no nosso meio como sociedade. Não só como igreja, mas como sociedade. E aí a sociedade, de algum modo, por seus meios, tenta amenizar por caminhos que muitas vezes parecem bom. É verdade. E a gente, aquilo que você falou, acaba olhando para o psicólogo como, olha lá, esse vai só tratar louco, né? Esse só vai tratar os loucos, né? Mas eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho mais também sobre esse ponto em relação à família, né? A família, porque nós vemos hoje as famílias totalmente destruídas por causa daquilo que a sociedade imprime, né? Os valores, os princípios morais, e de uma forma às vezes tão fácil, as pessoas não percebem que aquilo vai acarretar numa condição lá na frente do qual a patologia vai ser clara, né? Vai ser direta. Então, como família, o que você falaria para nós não caminharmos para esse ponto, de um modo geral? Pastor, enquanto o pastor estava formulando a pergunta, eu lembrei de um escritor chamado Bauman. E ele fala de uma sociedade líquida. E essa sociedade líquida é aquilo que não escorre pelas mãos, né? Que nós estamos vivendo nessa sociedade líquida. É descartável, né? Os relacionamentos é o que eu curto, descurto, que eu adiciono, que eu tiro lá dos meus grupos. Assim, está sendo muito fácil esse desvínculo entre pessoas. E eu percebo que isso também está entrando dentro dos nossos lares. Por conta do quê? Qual é esse desvínculo, né? O menino no videogame o tempo todo, sem disciplina. Então, ele fica lá quase 12 horas no videogame. A mãe já não consegue pôr disciplina. Ou a demanda do pai deixa assim mesmo, porque é o que todo mundo está fazendo. Todos estão no videogame, parece que é normal. Aí um fica conectado numa rede social o tempo todo, o outro fica ligado na televisão o tempo todo. Então, não tem diálogo, não tem essa conversa. Não está dentro de casa, pessoas em cômodos diferentes. Acabam se estranhando, né? Porque não tem esse diálogo que nós acabamos de falar.
né? Outra coisa também que eu deixo, é muito interessante, os pais, né? Ou aquele cuidador dessa criança, adolescente, cuidado no momento de conflitos ou brigas, ou uma discussão. Tenha discussões saudáveis. Uso da inteligência emocional. Hoje se fala muito de inteligência emocional, mas devemos aplicar dentro dos nossos lares. Porque às vezes aquela criança ou aquele adolescente não precisa ouvir determinadas demandas que é um problema do casal. Então causa um estresse, briga demais, uma casa que não tem disciplina. Uma coisa que eu vou ter, abrir o entre parênteses também, que fica de alerta para os pais, né? Que eu vejo que isso é muito comum, essa demanda que eu recebo dos meus adolescentes. A dinâmica da família, ela é uma dinâmica deturpada. O que é isso? Pai, mãe, filhos, ou os cuidadores, porque não necessariamente os pais biológicos, mas aquele que cuida dessa criança, adolescente ou jovem, ter trocas de papéis. Então, ter uma mãe muito autoritária, ter um pai extremamente passivo, ou esse menino mais velho ser pai dos mais novos. E esses dias eu em uma palestra, eu falo assim, né, em encontro de família, e eu dizia: pais, os mais velhos, os seus filhos mais velhos não são os pais dos filhos mais novos. Eles também são filhos e eles são irmãos desse mais novo. Porque, às vezes, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e coloca uma carga muito pesada no filho mais velho. Esse filho mais velho pode ajudar, pode cooperar, como os outros também podem ajudar e cooperar numa dinâmica. Mas por que eu estou dizendo isso e fecho esse parênteses? Porque a constituição família, ou essa comunidade, porque a família é essa coisa da casa, né? Ela precisa ter papéis bem definidos. E o extremamente importante, pastor, diálogo assertivo entre o cônjuge, entre a família. Então, por exemplo, se eu falo não para o meu adolescente, o marido também vai entender que é não. Então, essa comunicação alinhada entre os pais também ajuda muito para compor essa família mais equilibrada, mais saudável. Falando de família saudável, nós vemos hoje que, de um modo geral, as pessoas elas são felizes, ou se acham que são felizes, como você disse no início, pelas curtidas que ela recebe no seu Facebook, no seu Instagram. Então elas acabam tendo esse segmento, enfim, meu Deus do céu, é tão pobre, né? É tão frágil isso, né? Verdade. É como se fosse, né? Eu acordei de manhã, preciso ver o meu Facebook, preciso ver o que estão falando. Parece que a identidade mudou, né? A gente vê essa deturpação, essa mudança, e as famílias vivem isso, de modo geral. Elas estão vivendo isso tão claro, e você vê, porque você vê no dia a dia. Dificilmente, né? Poucos, claro, não vou todo generalizando, mas aquele momento que nem a gente falou, de você ter esse cuidado em tomar café com todos ali, estar junto, conversar, até aquele que é cristão orar naquele momento da manhã, 5 minutinhos, estar junto, lendo. Mas olha só, como cristãos, você diria o que para os pais que realmente, né, se dizem cristãos, estão lutando por esta fé verdadeira, genuína? O que eles poderiam fazer mais? Porque eu vejo nos dias de hoje, os pais acabam, né? Não, filho, fica aí. O filho fala assim: tô cansado. Não, fica aí, você tá cansado, né? Ou então o filho fala: não quero, não vou para a igreja. Não quero. Ou então, eu vou depois, viu? Eu vou depois, né? Se a igreja tem culto à noite, de manhã à noite, não, eu vou depois. E não vai, né? Ou então vai por troca de favores, né? Se você for, te dou isso. Como que fica tudo isso? É verdade, né? Acabam os pais perdendo essa autoridade, né? E é um misto de possibilidades, né, que leva a isso. Primeiro, os pais tendo que trabalhar muito, muito, muito o tempo todo fora, tem aquele sentimento de culpa. Então, se eu tenho um sentimento de culpa, o meu filho ele pode fazer tudo o que ele quer, né? Aliás, eu preciso compensar a minha ausência ou nos presentes ou naquilo que ele quer, né? E esse filho passa a ser uma voz dentro de casa. É importante ter disciplina, é importante esses pais assumirem a responsabilidade no educar. Então, enquanto você estiver na minha casa, vai ser esse caminho, né? Então, vamos para o culto. E não entrar na onda que a mídia ela vai impondo, né?
não, não precisa ser dessa maneira, porque você vai enquadrar ou ser rígido demais com seus filhos. Então, pega leve com seus filhos. Hoje, ele pode escolher o que ele quer aos 4 anos de idade. Ele já pode escolher, Meu Deus. determinar o que ele quer. Não, então, não tenham medo, os pais, e eu volto a falar do diálogo, né? É extremamente importante. Então, nós vamos, por que nós vamos? Porque na nossa família, a nossa linguagem é essa. Nós professamos essa fé, nós temos essa conduta, nós temos esse comportamento. E é muito bom também os pais terem momentos com os filhos. Então, aquele pai que trabalha a semana toda, é corrido, enfim, leva o menino quando você for numa mecânica, leva esse menino junto. A mãe numa padaria, leva essa menina junto. Vai para um shopping em algum momento, tomar um sorvete com essa menina, conversar das necessidades. Escuta isso também, né? Porque é muito interessante, falando dessa palavra escuta, eu lembrei que às vezes os pais querem trazer esses meninos para perto, mas na hora que é para dialogar e os meninos falem, os meninos, enfim, fala algo, o pai fica assustado. Meu Deus, né? Pelo amor de Deus, o que você está pensando? Não, cuidado, pais, para não olhar com aquela cara, né? Guarda, né, esse medo, esse susto lá dentro. Depois você assusta lá no teu, né, com o teu cônjuge, enfim. Mas estejam preparados para ouvir, né, as demandas, as necessidades, as lutas dos filhos, as queixas. Mas também nós estamos vendo uma geração que não aceita a palavrinha não. Falta de resiliência, né? Não do patrão, não do pai, não da mãe, não do pastor. Não aceita, né? Logo questiona e logo, né, acaba, consequentemente, colhendo isso, né? Por não ser obediente, né? Uma criança que não tem que não desenvolveu essa habilidade, pastor, com os nãos, é uma criança que tem possibilidade de entrar numa depressão, porque a vida real, ela tem os nãos. Então, desde pequeno, sim, começa a apresentar os nãos para essa criança. Então, lembra da palavrinha culpa? Lá inconscientemente eu tenho culpa. Então, sempre eu falo sim, sempre é do jeito que ela quer, sempre é do jeito que ele quer. Tem que ter não. E o não começa na primeira infância. O não também é saudável. Extremamente saudável. Extremamente saudável. Tá vendo o papai, tá vendo mamãe, tá vendo o patrão, tá vendo meu amigo, minha amiga? Não é muito importante nas nossas vidas. Tá vendo, ovelhinhas? Escutaram, né? Não é muito importante. Não é hora. Calma, espera. Isso gera crescimento. Gera crescimento, maturidade. Isso mesmo, não é saudável. Sim. Não é saudável. Sim. Mas a sociedade, no modo geral, também, ela empurra, né? Não, você pode, você faça do seu jeito. O importante é aquilo que você... Isso é perigoso, não é? Extremamente perigoso. O carro dos seus sonhos, o corpo ideal agora, né? Enfim, tudo a sociedade, infelizmente, o capitalismo, né? Essa questão do consumir, que nós estamos perdendo, parece até clichê falar, volta para a essência do ser do que o ter. Mas nós estamos em volta daquilo que tem que ter, enfim. E aí, esse ter não pode ter não, né? Tem que ter possibilidade, mesmo que esteja 64 vezes, você leva esse carro maravilhoso, porque ele é seu e você merece isso, essa coisa do merecimento, né? Olha só. E aí a pessoa acaba tendo um transtorno na identidade dela. É o que o pastor disse sobre o curtir e o descurtir. Eu acho que o meu valor está na minha curtida ou em quem segue. E isso é louco, porque as pessoas estão se baseando por isso. Exatamente. Nas curtidas, né? Naquilo, poxa vida, eu tive 120 curtidas. Nossa, eu tô muito famoso, eu tô muito conhecido. Meu Deus do céu. É muito superficial isso, pastor, né? Muito superficial e doentio. E doentio, é verdade. Precisa ter o autoconhecimento. Volta a mergulhar no autoconhecimento, a autorreflexão, porque o dia que falar não, o tempo de espera, o dia que não tiver curtida, você sabe quem você é. Isso ninguém rouba. Isso é libertador. Sabendo quem eu sou. Porque se eu me deparo com algum tipo de preconceito, alguma resistência, isso não vai me abalar, não vai me levar para algum nível de depressão ou a ideação suicida. Eu sei quem eu sou. E através disso é muito importante ter o conhecimento dos dons, dos talentos. E aí a terapia vem para ajudar nesse autoconhecimento. Com certeza, com certeza. E nós devemos, né, vendo a necessidade, em tudo isso que nós estamos falando, vendo que é preciso, procure. Sim. Eu mesmo tenho falado para muitos irmãos da igreja, procure, vá procurar ajuda, não dá mais. Eu não aguento você. Eu que não estou aguentando você. Agora você precisa de um psicólogo, porque se não houver a voz do pastor, meu amigo, você vai ter que entrar num tratamento aí mais específico, né? Sim,
muito importante. E que bom que o pastor tem essa direção, porque é uma mentalidade extremamente nobre. E aí entra na maturidade espiritual desse pastor também, né? Verdade. Encaminhar, sabe? Eu acompanho aqui espiritualmente, mas vai ter uma profissional que vai cuidar desta alma, cuidar dos traumas, cuidar, né, de tudo aquilo que foi gerado na alma. Nós somos esse ser tricotômico, né, Sim, pastor? sim. Corpo, alma e espírito. Então, quando a gente tem equilíbrio nesse tripé, fica super saudável. Aí dá menos problema para o pastor. Sim. E agora você falou de um assunto que me agrada, né? Porque uma alma sarada, ela é livre. E uma alma que não é sarada, o seu espírito acaba sendo, usando uma palavra aqui, encralacrado, né? Fechado. E, consequentemente, é psicossomático, né? No corpo, né? Exatamente, isso mesmo. Então, Perfeito, meu Deus do céu, é libertador. Então, eu não vejo que é errado, não. A pessoa não foi curada, né? Recebeu oração. Não, quer dizer, ela só pode receber oração e é o suficiente porque, sim, a oração ela tem poder. Mas tem situações, principalmente nos dias que nós vemos, por causa da iniquidade se multiplicando, né? Então, meu Deus do céu, assim como Deus levantou tantos outros, né, profissionais para nos auxiliar, nos ajudar, eu vejo também a parte da psicologia que é necessária, aliás, extremamente necessária, ainda mais no tempo que nós vivemos, para auxiliar, ajudar, né? Então, não podemos deixar. É isso mesmo, não podemos negligenciar mesmo, viu, pastor? É. Essa procura, essa ajuda, ou o aconselhamento, ou, né, o encorajamento. O encorajamento. Às vezes a pessoa precisa ser encorajada. E às Verdade. vezes a voz do líder, né, ele tem um peso muito significativo Sim. na vida. Então, os líderes que estarão nos ouvindo, né, encorajem quando identificar que é um transtorno emocional, a procurar esse profissional. Legal. Pessoal, vamos lá. Eu queria agora ver com a Grazi se tem alguma pergunta aí que a gente pode, dos nossos telespectadores, para a gente passar para a Cris. Certo, então vamos lá, uma pergunta da Débora Pistori. Além da manifestação verbal, um possível suicida pode ser identificado através de comportamentos ou sinais? Boa pergunta. Já pode jogar a bola aqui para mim, pastor? Com certeza. Com certeza. Sim, uma pessoa, ela fica muito mais isolada. Ela tem a tendência de ter a hipersonia ou ausência de sono. A hipersonia é dormir muito, por muitas horas. Ela começa a defraudar a si mesma, deixa de cuidar de si mesma. Além da linguagem, como a nossa ouvinte, ela fez uma colocação, né? Porque eu quero morrer, por que eu nasci, né? Constante, precisa dar uma atenção mesmo para essa voz. Mas a pessoa ela passa a perder o sabor pela vida. Eu costumo dizer que uma pessoa depressiva, ela não é tão difícil de diagnosticar quando ela chega, dependendo do nível, né? Que a depressão tem a moderada, Sim, a leve e a grave. Ela chega no consultório, a gente já consegue identificar pelos olhos. Olha só. Ela não tem brilho nos olhos. Então, se o pai começa a identificar, os pais, melhor dizendo, começa a identificar, esse filho gostava de ir para o shopping, de repente não gosta mais, de repente saiu das redes sociais, de repente é um aniversário e no aniversário ele fica sempre isolado, ele já não se veste mais, já não tem esse cuidado, precisa dar uma atenção. Eu costumo dizer que os pais, eles conhecem os filhos. Então, viu algo diferente, não rotula como uma frescura. Essa frescura pode ser um grito de socorro desse jovem ou deste adolescente. Dá sinais. É isso aí, então fiquem atentos, percebam, olhem, né? Os pais precisam estar atentos, né? E não só os pais. A gente pode falar também que o marido precisa ficar de olho na esposa, porque tem mulheres que sofrem isso e tem homens que sofrem isso. É verdade, é verdade. Isso é muito importante. Esses dias mesmo chegou uma demanda na clínica que a esposa, ela pegou uma corda, enfim, cristã, e enfim, e tentou se enforcar, e o marido ficou assustado, e ele dizia, Cris, eu não percebi isso. E eu dizia para ele, como assim não percebeu, né, essa mudança? Ela estava chorona o tempo todo, e aí eu imaginei que fosse, sei lá, hormônio, mas estendeu-se por muito
muito tempo esse choro constante, essa tristeza constante, essa sensação de vazio constante, o isolamento constante. Então, começou assim, sem algo específico, porque às vezes a pessoa está passando por um luto, por um problema Sim. financeiro, que isso abala. Né? Sim, então, claro. ele fica uns 3, 4 dias nessa situação. Mas estendeu-se todos os dias com esses comportamentos que causam estranheza, sim, o cônjuge precisa estar atento com a pessoa. Legal. Ajudar. Legal. Vamos então já dar partida aí no assunto que é depressão. E me fala agora mais pontualmente sobre a depressão. Depressão é um rebaixamento de humor. Ela deixa a pessoa com essa sensação de vazio. Ela rouba o sentido da vida de uma pessoa. E além do rebaixamento de humor, pode ter uma alteração com uma irritabilidade muito grande e a perca do desejo de viver. Então, nós vamos ver com essas características que eu acabei de sinalizar, né? Se o pai precisa ficar atento com os filhos ou cônjuges, é característica dessa pessoa depressiva. Então, percebeu essa mudança significativa desse rebaixamento de humor, estendendo-se, alguns especialistas, pastor, sinaliza até 3 a 4 semanas sem algo pontual, específico. Uma pessoa com esse rebaixamento de humor já é um sinal de uma depressão. Eu costumo, que de paciente para paciente, né? Tá ali 30 dias, não teve algo específico e houve esse rebaixamento de humor, essa tristeza profunda, esse choro constante, pensamentos negativos, aí sim já é algo preocupante para pensar na depressão. Pode ser hereditário? Pode. Filhos de pais depressivos têm 3 vezes chance de se tornarem depressivos. E é uma depressão crônica. Nós não falamos de cura, pastor. Nós não falamos de cura. O paciente tem cura da depressão, ele consegue deixar a depressão equilibrada. E a partir do autoconhecimento, pela terapia, a partir da terapia, ele consegue já se perceber no momento que ele está entrando para a depressão. Aí ele consegue ter ferramentas para combater a depressão, como para a ansiedade também, né? Como para a ansiedade. Mas a depressão, ela tem um traço genético. Então, pessoas propensas à depressão, provavelmente porque tem um traço genético. Sim, também. A depressão tem várias ramificações, né? Tem a depressão pós-parto, tem uma depressão crônica, essa depressão voltada à questão mais genética, tem a depressão que é causada por ausência, da falta a falha na comunicação dos neurotransmissores. A pessoa, ela não produz, né, dopamina, serotonina, né, que é essas substâncias que produz o corpo de bem-estar. Aí precisa fazer o uso dos antidepressivos. Sim. Fala pra mim um gatilho simples que as pessoas não percebem em relação à depressão, quando começa, e um gatilho extremo. Tá, olha, para a pessoa, eu acho que o mais simples é quando há alteração de humor e isso fica constante. Constante essa alteração. Constante essa alteração. Percebeu? É uma característica, vamos dizer assim, uma característica, né? Já tô listando os nomes aqui, viu? Já tô listando os nomes aqui, hein? Já depois passa tudo para o tratamento terapêutico. Que dia que são os atendimentos? Todos os dias. Todos os dias, então esses nomes eu vou, né? Mandar lá, né? E hoje tem. Tô brincando, falando sério. E as pessoas já estão assim, né? Deixa eu me perceber, né? Deixa eu perceber. E olha, é um investimento. Tem pessoas que falam, Cris, a terapia precisa pagar a sessão, como que é a sessão? E eu falo, é um investimento, porque eu costumo dizer que ali no insight terapêutico acontecem as maiores libertações. Né? Então, quando você investe tempo, financeiramente falando, né? Em busca desse tipo de tratamento, você só tem benefício. Só tem benefício. Mas aí que é doido, porque um celular de 7, 8, 10 mil reais, você se endivida e você fala assim, hahaha, sou feliz. Boa essa. Mas algo que pode, né, mudar e muito a sua vida, que é... E família, né? Gerações. Meu Deus do céu. A gente, não, é muito caro, né? Meu Deus do céu. Então, não vá pensando no valor, vá pensando naquilo que vai mudar a sua vida. É isso mesmo. Boa propaganda. Gostei. Esse vai ser agora o meu lema. Tem como fazer o barulhinho? Mas é isso aí. Muito bom. Mas é isso aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O cotidiano
das pessoas, né, naquilo que elas vivem, ainda mais nos tempos que nós vivemos. Isso tem piorado? Muito. Primeiro, nós estamos aqui como eu disse, né, nossas crianças de 4 anos com o mundo nas mãos, e nós também estamos sendo bombardeados o tempo todo pelas notícias ruins. No entanto, eu até costumo dizer, faça uma dieta dos noticiários, né? Tanto por ansioso como por depressivo. E mesmo que você não seja, por favor, né? Cuidado com os programas sensacionalistas, que só é um derramar de sangue, que isso Sim. causa uma inquietação, um medo excessivo e pode desencadear também Sim. um tipo de transtorno na alma. Você vai ter medo de ir para a rua e medo das Sim. pessoas, né? Enfim, mas nós estamos sendo bombardeados por uma mídia que vende algo muito irreal. Então, é o corpo ideal, é uma beleza ideal, é o carro ideal, é a casa ideal, é o marido ideal, é a esposa ideal. E isso é irreal! É a igreja real. Exatamente! Boa! Né? Isso! Porque a sua igreja, muito fraquinha. Não, o pastor é velho. Isso! Né? Essa insatisfação, né, muito grande. Muito grande. E a insatisfação vira patologia, vira transtornos emocionais, né? Então, o mundo está bombardeando o tempo todo. Então, é aquela coisa da realidade e da irrealidade. Do ideal. Qual seria o ideal? O ideal seria isso. Mas, pastor, não existe. Só existe nas fantasias e a mídia vai gerando isso, né? Então, através, por exemplo, da insatisfação com o meu corpo, a minha beleza, o meu padrão, também pode gerar aí uma depressão, a casa, né, o carro, enfim, e aí isso tudo pode gerar transtorno. A insatisfação. Por isso, o autoconhecimento é extremamente importante, porque você fica conectado com o mundo, porque nós não estamos fazendo uma apologia para você desconectar do mundo, só que entendendo aquilo que é real, aquilo que pode somar para minha vida, aquilo que não serve para mim, aquilo que é fantasioso, produto da mídia. Então, eu não vou em busca daquilo que é só fabricado, eu vou em busca daquilo que é real. Pode até, sim, pode seguir as pessoas, mas desde que seja o quê? Maturidade. Aquela influencer e tal, e tem a maturidade para seguir? Então segue. Não tem maturidade? Não segue. Vai primeiro fazer essa gestão emocional, o autoconhecimento, a sua identificação, para depois seguir algumas pessoas, acompanhar aí nas mídias. Essa fase de transição da adolescência para a juventude, da juventude para a fase mais, né, mais velha, vamos dizer assim, né? Isso, nas fases, cada fase, ela traz um choque de realidades. Não Sim, traz? Isso, traz. Ela traz um choque de realidade e, como você está falando, né, as pessoas, né, se apoiando naquilo que a mídia naquilo que as pessoas falam e fazem. Agora, tudo isso, né, se não for cuidado, pode desencadear uma tendência depressiva? Pode sim, dependendo das fases. A transição do jovem para a adolescência, para a fase adulta, ela já ela é bem significativa, porque acontece uma mudança muito grande dentro desse adolescente. Ele está buscando a identidade dele, enfim. E dentro desse período, por exemplo, se ele sofre muito bullying, então pode atrapalhar nessa identidade dele, gerando uma tristeza profunda. Se ele é negligenciado, se em casa não tem palavras de autoafirmação, que nós chamamos da linguagem de amor, né? É bem interessante dividir isso com os nossos ouvintes, pastor, porque pessoas não conseguem demonstrar a linguagem de amor do filho, desse adolescente. Ele precisa e ele se sente o quê? Não amado. Então, o que é interessante, entenda qual é a linguagem de amor desse filho, né, para que você possa desenvolver essa habilidade, porque às vezes a linguagem de amor é palavra de autoafirmação. Então, filho, você é uma bênção, filho, você pode, filho, você não consegue isso, mas você é bom nisso. É extremamente importante identificar nessa fase transitória os pontos positivos, ou as habilidades, melhor dizendo, desse jovem adolescente. Por quê? Como ele está em busca da identidade dele, quem eu sou, ele passa pela crise existencial. A crise existencial, se ela não for bem elaborada, nessa transição, pode tornar-se uma depressão.
que é a crise existencial? Todo mundo passa por essa crise existencial, que é o porquê que eu tô no mundo, o porquê que eu sou assim, por que eu nasci nessa família, o porquê, esse questionamento. Sim. E dentro dessa fase é muito constante, porque eles estão, nesse momento desse crescimento, eles agem muito eles são muito impulsivos e muito intensos, né? Então, se eu tô sentindo mesmo. Se eu tô amando, eu tô amando mesmo. Se eu tô triste mesmo. Então, se nessa fase não escutar uma autoafirmação de uma autoridade, que significa muito, pode prejudicar. Cris, mas o meu adolescente e a minha adolescente, ele não tem essa linguagem de amor. Eu identifiquei que o cuidado é uma linguagem de amor. Então, tenha tempo para arrumar o quarto, né? Colocar alguma coisinha naquele quarto especial, falar, filho, filha, é para você. Então, identifica. Dá trabalho? Dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena esse trabalho. Qual que é o trabalho? Investigativo. Né? Perceba como quando esse adolescente sente-se amado. Né? E sim. Então, nessas fases transitórias, acontece muito a crise existencial e pode, sim, se ser deturpada, gerar um transtorno. Ô, Cris, muitas famílias, né? Aliás, muitas crianças, muitos adolescentes, eles não têm a base familiar. Não tem em casa. Já é uma base distorcida, uma base desconstruída. Então, não consegue se restabelecer. E aí, este é o ponto, né? O adolescente, principalmente, né, o jovem, parte para procurar uma tribo, para se apoiar, para tentar se reconectar e trazer de volta aquilo, ou tentar alguma coisa que possa, né, substituir. Mas como podemos identificar o que é saudável? Porque hoje, de um modo geral, as pessoas falam, não, o que é saudável é aquilo que você sentir bem. Mas espera aí, não é bem assim, né? Não necessariamente, né? Se falar isso, por exemplo, para quem comete a zoofilia, para quem é um psicopata, um sociopata, é complicado. Para quem tem o prazer em roubar, então faz isso que você sente bem, então eu me sinto roubando. Existe uma linha que é padrão, é moral, é ético, é valor. Nós não podemos ultrapassar isso, porque isso fica disfuncional. Mas a sociedade está ultrapassando, né? Isso que dá medo, né? E por isso da sociedade doente, porque estamos ultrapassando uma linha que não fomos projetados para isso, não somos preparados para isso, e não é saudável, porque aquilo que eu quero fazer, porque o corpo é meu, a minha vontade, o meu desejo, isso pode agredir o pastor, pode agredir as meninas, enfim. Aí eu ultrapasso pensando só em mim, mas e quem eu estou ferindo? Né? E as pessoas que estão à minha volta, que eu também estou ferindo? Né? E essa linha é muito tênue, é verdade. O que o pastor disse é extremamente importante. E aí a pessoa acaba, né? Não, aqui não dá para conviver porque, enfim, não aceitam como eu sou. Mas espera aí, não é que não aceita como você é. Você ultrapassou uma linha, né, da ética, da moralidade, do qual não é bom, não está sendo. Só que é engraçado, a pessoa não vê que não é bom para ela, né? A pessoa não consegue. Chega um ponto que a pessoa não enxerga mais que é bom para ela. E aí ela toma os seus caminhos. E os seus caminhos, meu Deus do céu, né? Ela acaba entrando numa outra ilusão, né? E busca sempre, né? Porque nunca vai encontrar algo para saciar ou respostas. Né? E lá na frente quando vai ouvir um não, já vai também não ficar naquele ambiente, vai procurar outra tribo, outra turma, outra igreja, enfim, né? É verdade. Por causa do não, né? Não vai ter raízes, não vai ter ser raízes. Sólido, né, pastor? É muito importante os ouvintes que estão conosco, nós não estamos levantando uma apologia, uma bandeira de uma pessoa extremamente 100% saudável, com tudo isso, uma família, porque talvez o pai e a mãe vão falar, Cris, eu estou ouvindo isso e parece que está sobrecarregado, a responsabilidade com o meu adolescente. Não, nós estamos sugerindo caminhos para facilitar nessa trajetória familiar, né, nessa trajetória, nesse ambiente de comunidade. Essa pessoa, ela não agir na impulsividade. Por exemplo, o jovem adolescente que nos escutam agora, o cérebro desse jovem está numa formação. É muito interessante que até os 22 anos, segundo os neurocientistas, o cérebro de um jovem, de um adolescente, ainda está em formação. Então, não é um cérebro maduro. E o cérebro não maduro, ele tem dificuldade para pensar que
na parte frontal, que é os adultos já pensam, né? A gente não Aham. pensa, logo existo, né? Enfim, então o adulto que tem esse cérebro maduro já começa a racionalizar, pensar, né? Nessa área Uhum. frontal. Então pensa para fazer. O jovem não, ele age muito mais com a impulsividade. Então ele não pensa. Impulsivo. Então os jovens que estão nos escutando, calma. Pisa o pé no freio, busca uma orientação, esteja acessível para ouvir os mais velhos mesmo. Isso é extremamente importante para não ter tomadas de decisões ou atitudes que venham se arrepender. Então, são sugestões para a qualidade de vida, para o bem-estar. É possível? Sim, é possível. É possível. Legal. A ideia do que o crente em Jesus não pode ter depressão. Ai, meu Deus do céu, quem inventou E isso, aí? pastor? Isso coloca um peso tão grande, né? Graças a Deus que tem programas como esse, o pastor com essa mente aberta, que identifica o quanto é importante a gestão emocional, mas isso é um mito, gente. Isso é uma falácia, melhor dizendo. Cristão é um ser humano, está na sociedade, nós temos o respingo da sociedade, uma pressão que nós estamos vivendo o tempo todo. Então, hoje é um mercado de trabalho a gente está vendo uma dificuldade, uma instabilidade no mercado de trabalho. O cristão passa por isso, tem que fazer a faculdade, tem que estudar, é curso técnico, é curso inglês, tantas coisas que estão Sim. exigindo de nós, e nós estamos na sociedade. Sim. Né? Então, sim, depressão, como eu disse, pode ser uma questão dos neurotransmissores, genético, pode ser uma questão do passado, por exemplo, como um abuso. A pessoa é cristã, virou um crente fervoroso, cheio de Deus, mas ela teve um passado, uma infância que foi abusiva, uma infância negligenciada, uma infância de abandono, de rejeição, que tudo isso leva também à depressão. Uma depressão pós-parto, uma questão mesmo hormonal, um problema hormonal. Então, o cristão tem tudo, tem hormônio, tem Sim. história, teve uma infância, Sim, com teve certeza. pais que talvez não foram cristãos, outros pais que foram disfuncionais, né, doentes, passaram, enfim, e que sentiram. Então, o cristão, ele sim, ele tem, não é ausência de fé, não é ausência de fé. O cristão, É como se colocasse, né, uma etiqueta, né? Não, você não pode ser assim, você não pode ser assado. Nós somos seres humanos. somos seres humanos. Somos seres humanos. Estamos propensos a todas essas coisas. Exatamente. Tanto a Não tem uma ansiedade como a blindagem. depressão, né? Nós estamos propensos. Mas a questão é aí o cuidado, né? O cuidado. No entanto, claro que a família é fundamental. Não tendo a família, eu poderia dizer que a igreja também, ela como família, ela é fundamental para a reconstrução. Muito bem colocado. É extremamente importante. Porque, às vezes, aquela pessoa, ela teve um percurso, um trajeto da vida dela que acabou por conta do abandono, perdas familiares, Sim. acaba se encontrando sozinha, né? E a família cristã, ela vem para unir. É muito lindo o papel da igreja para a sociedade. O acolhimento é extremamente importante, essa família é extremamente importante. Hoje, a ciência, pastor, ela se dobra para a questão da fé. Hoje, uma pessoa com fé, ela sai com facilidade de algum tipo de transtorno emocional. Sim. E a família, a comunidade, a igreja tem um papel extremamente importante no acolhimento, nessa identidade, figuras, né, figuras Sim. familiares, né, que aquele líder passa a ser, né, uma figura extremamente importante. E aí precisa também ser bem alinhada e ajustada, porque eu posso projetar isso no pastor. Então, vou abrir um entre parênteses rapidinho, pastor, mas a família de Deus, a comunidade é importante para a saúde emocional. Sim. Só que essa pessoa ela também precisa encontrar equilíbrio, porque às vezes eu projeto no pastor o meu pai, que eu não tive. Aí quando o pastor fala não, aí é o meu pai falando não, aí eu vou ficar de bico, eu vou empurrar. Então aí acaba tendo essa projeção, né? Então, mas isso sendo bem saudável, entendendo, né, o papel do líder, que agora eu tenho um vínculo, não estou sozinha, eu tenho pessoas que me ajudam, que vão chorar comigo, que vão celebrar comigo. Isso é super saudável. Isso é super saudável. Isso que é real, verdadeiro, né? Que é genuíno, né? Esse evangelho que preserva a verdade. Porque nós temos hoje um evangelho também de conveniência. E é onde pode agravar os casos, né?
Então a pessoa acaba, né, apenas eu quero ouvir o que me agrada, o que me faz bem. E isso pode piorar a situação também no estado de ansiedade ou no próprio estado de depressão também, né? Pode, porque hoje nós estamos com palavra de conquista e de poder que nós não temos isso. Nós não temos. Então, nós temos sim o Senhor que habita em nós, que nos dá condição e nos habilita a enfrentarmos. Mas vamos lá. Eu quero que massageie o meu ego. Só que quando eu vou para a realidade, é a mesma situação dos nãos dos pais. Os não são saudáveis. Então, se eu escuto uma teologia que eu não vou ter não, mas eu só vou ter conquista, e quando eu não conseguir? E quando a porta de emprego não abrir? E quando eu escuto que você precisa fazer essas 3, 4 tarefas para você ser esse leão que vai vencer tudo? E quando eu não conseguir ser esse leão? E por que meu amigo consegue, meu irmão que está comigo conseguiu e eu não estou conseguindo? Aí entra o quê? Que Deus é esse? Tem que ter esses filhos preferidos. Porque, então, e aí entra o quê? Um autoquestionamento, até mesmo com relação à fé, à existência de Deus, o amor de Deus e os nãos da vida. Nós precisamos voltar a esse evangelho genuíno que nos prepara para os nãos da vida e que nos ensina a enfrentar os desertos, que os desertos são didáticos e fundamentais também para o nosso crescimento, e que nem sempre Deus vai falar sim. Deus vai falar alguns nãos, mas sabendo que esses nãos gerem em nós salvação, transformação. Então, partindo desse evangelho, né, de que não são só de portas abertas, mas terão portas fechadas e que o caminho é estreito, me deixa com condição para enfrentarmos as dificuldades do mundo com mais resistência, com uma fé genuína e crendo que Deus é bom em todo o tempo. É que eu queria fazer propaganda da Igreja Genuína, né? Aí eu me perdi aqui, né? Mas eu ia fazer assim, né? Enfim, né? Tudo bem. A próxima vez eu acerto. Por favor, hein? Muito bom. Gostei Depois dessa. eu quero a minha parte. Vamos lá, vamos para Grazi agora. Grazi, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho mais sobre alguns dados sobre suicídio. Certo, vamos lá. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o suicídio ele é definido como um ato intencional, consciente, com o intuito de dar fim à própria vida. Em um estudo realizado em 2015, foi somado um total de 2.469 casos de suicídio. E em uma pesquisa feita pelo Instituto IML de Bragança Paulista está em primeiro lugar nessa lista com maior índice de suicídios do estado de São Paulo e Amparo logo em seguida. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. O índice tem crescido demais entre as lideranças, porque hoje o líder também não pode ter uma depressão, porque como um líder pode ter depressão, o líder não pode ter ansiedade. Os jovens, os adolescentes que estão nessa crise existencial, sendo bombardeados com essa filosofia do mundo do ter, de conquistar. Vem palavras também que você precisa conquistar. Aí quando a gente se sente tão pequeno diante de tudo isso, a busca é o suicídio. O suicídio, pastor, ele ainda é um assunto extremamente estudado e não tem resposta ainda na questão na cadeira, né, dos psiquiatras, dos psicólogos. Esse dia eu estava vendo uma psiquiatra, ela dizendo que o suicídio ele vai na contramão da existência do homem. Porque o homem ele foi projetado para se defender, né? Então ele se defende, né? Então por isso que tem até a nossa adrenalina, noradrenalina, que nos dá força para correr quando nós estamos em perigo. E de repente vem uma pessoa com essa ideação suicida, que nesse ponto a pessoa já está num nível de depressão muito profunda. Ela já perdeu a parte da cognição, que está muito relacionado à inteligência, à memória, enfim, ela está com uma defasagem nessa cognição. Então, o depressivo já nesse estágio grave, é aquela pessoa que já não sai do quarto, não sai da cama, ela já não tem mais energia,
ela é muito visível a pessoa nesse estado. Às vezes entra até com uma questão, né, umas falas desconectadas, é muito visível. Mas também tem aquele que ele é camuflado, que esse é o mais perigoso. Esse é o mais perigoso. É o mais perigoso. E esse camuflado, assim, quais são as características mais, assim, que a gente tem que ficar atento? É muito interessante que a família, mais uma vez eu volto por olhar da família, que é muito importante essa percepção, ela ver essa pessoa dentro de casa, por exemplo, com algumas euforias, desajustada, disfuncional, porque aí entra até uma questão, por exemplo, da bipolaridade, Sim, né? sim. Bipolaridade, uma euforia e depois uma tristeza profunda, o excesso de irritabilidade, uma agressividade também. Outra coisa também importante, quando o jovem ou adolescente, alguém começa a se automutilar, né? Isso também está dizendo alguma coisa, está falando algo, né? Sim. Talvez seja a pessoa buscando amenizar uma dor e um sofrimento. A verbalização violenta dessa pessoa em casa também é um sinal importante que ela está trabalhando, ela vai para a igreja, só que ela tem uma verbalização. Eu não sei por que eu estou fazendo aqui, não sei por que eu estou aqui. Nossa, fui e voltei vazia da igreja, fui e voltei vazia desse aniversário. São sinais que essa pessoa ela vai dando. Por isso é importante aquele que convive ficar atento, né? Um para com o outro, né? Dentro desse contexto. Casa, família, né? É extremamente importante. Ô Cris, o papel da igreja para evitar tudo isso, aonde começa? Conscientização. Conscientização? O que o pastor está fazendo aqui é extremamente importante. É conteúdo. Costumo dizer que os pais, aliás, não só os pais, mas todos, precisamos nos conscientizarmos que o suicídio existe e que, independente da religião, daquilo que você, né, professa, segue, não é uma blindagem para um suicídio, não é uma blindagem. Às vezes a pessoa está indo para a igreja, mas tem um problema lá na alma, enfim, e acontece, né, a tentativa do suicídio. Mas a conscientização é importante, o esclarecimento e buscar informação. Não tenham medo, assim, as pessoas que estão nos assistindo, não tenham medo de buscar. Hoje nós temos a internet com vários especialistas falando sobre o assunto, palestras, livros falando sobre o assunto. Leiam sobre o assunto. Busquem informações, vejam vídeos, né, assistem, né, hoje eles estão uma hora conosco, tratando de uma forma generalizada, não tão profundo, mas com pitadas de informações, é extremamente importante. A igreja tem esse papel. Também desenvolver trabalho com os nossos jovens e adolescentes voltado para isso. Então, é aquela conversa que um dia eu tive o privilégio de estar na igreja do pastor, né, ali com os casais, falando perguntas e respostas, quebrando o tabu, falando mesmo os assuntos que o mundo está falando, trazer para dentro da igreja. O que é essa palavra do mundo falando para dentro da igreja? Os transtornos, as batalhas que nós temos que enfrentar. Então, o que o mundo está falando de depressão? Então, vamos falar sobre depressão com os nossos jovens também. Sim. Então, vamos trazer especialistas, perguntas e respostas. Isso tudo faz parte da conscientização, né, pastor? Com certeza. Conscientização, informação, é importante. Uma coisa que eu percebi nos casos de suicídio, infelizmente, na nossa cidade, lá em Amparo, é que a maioria dos casos, aqueles que cometeram, enfim, esse ato, eles são, parece que, mais minuciosos na decisão, na montagem, vamos falar assim, do crime, né? Daquilo que vai ser feito. Então, isso é algo deles, é algo que vem deles, eles têm de fazer isso sem eles, né, querer fazer? Tem o suicida que ele é mais impulsivo, que é o depressivo, aquele depressivo no estágio grave da depressão, da patologia, né, do diagnóstico, e que ele sai e ele não está pensando direito e ele sai e se joga de uma ponte, né? Acontece isso, mas tem aqueles que também se preparam. E isso é um ponto de interrogação na área acadêmica, no setor, né, psicológico, da dinâmica
dinâmica, porque vai na contramão. Nós não estamos preparados, não fomos projetados para isso. Eu preparo a minha morte, eu deixo uma carta, né, despedindo dessa pessoa. Eu tenho as séries, pastora, que eu também vou abrir um outro parênteses. Hoje eu estou cheio dos parênteses, né? É que eu vou trazendo a memória, né? E vai pensando. Mas, por exemplo, tem séries hoje que falam sobre o suicídio e que, pastor, eu considero que estimula o pensamento do jovem e adolescente para o suicídio. Existem estatísticas que falam que quanto mais se falam de suicídio, mais pessoas acabam se levando ao suicídio, cometendo suicídio. O suicídio, se não me falha a memória, eu acho que foi... Eu não vou nem falar o nome do país porque eu posso errar, né? E nós estamos ao vivo aí, posso dar uma gafe grande. Mas colocando no Google, a pessoa encontra, né? Países que fizeram algum tipo de abordagem contra o suicídio na televisão o tempo todo, teve um aumento no suicídio. Então, ainda é algo que nós estamos pensando, os estudiosos estão se debruçando sobre essa questão do suicídio, porque alguém consegue pensar, hoje eu vou me matar. Olha só. E começa desde manhã, né? Olha só. Se organizar. Ainda é um ponto de interrogação. Que coisa. Ainda é um ponto de interrogação. O desejo da morte, né? Esse princípio de prazer da morte. Olha só. Vamos então para o nosso chat. Grazi, fala aí pra gente uma pergunta dos nossos telespectadores para que a pastora Cris possa responder. Vamos lá, temos muitas perguntas aqui. Vamos para uma delas, a respeito sobre a ansiedade. O primeiro ponto da nossa discussão. A Raquel Góes perguntou: o que fazer na hora da ansiedade? Como agir? Como controlar os pensamentos e como se acalmar? Boa pergunta. Mas antes de responder, deixa eu só falar também sobre a questão da outra demanda nossa, que eu acho que é importante. O esquizofrênico, que ele escuta a voz, ele tem um delírio, sim, aí é um outro tipo de transtorno. Aí é porque tem uma voz que comanda ele, aí o suicídio, aí ele fica perturbado, e ele precisa fazer aquilo. Só que aí é um outro, entra na questão da psicose, ele já não está com a cognição muito funcional, aliás, está totalmente disfuncional, ok? Que também pode ser um potencial suicida, quando é um psicótico, esquizofrênico ou um usuário de droga, ok? Mas vamos lá para a ansiedade, Muito né? bom. A pessoa, quando está na crise da ansiedade, que nós conhecemos como a síndrome do pânico, ela tem toda aquela taquicardia, sudorese, ela acha que ela vai morrer mesmo, parece que ela está tendo um infarto, né? Sim. Às vezes até um enjoo, tontura, e o medo invade aquela pessoa. O que eu sugiro? Trabalhar bem a técnica de relaxamento. Então, eu sinto, calma, eu estou tensa, porque eu estou muito ansiosa, então eu vou relaxar a musculatura, a partir do quê? Da respiração. Então, eu tenho aquela respiração curta, porque o ansioso não respira, viu? As pessoas que, calma, respira fundo, pro ansioso não pode isso. Não pode. Não. Então, aquela respiração mais curta, soltar bastante pela boca. Olha só. Substituir os pensamentos, que é a sabotagem dos pensamentos negativos. Então, por exemplo, né, tem paciente que diz, Cris, eu conto de 100 a 0 de trás para frente, subtraindo 7. Então, por exemplo, a substituição, eu vou ter que fazer um trabalho no meu cérebro, né, para não potencializar aquilo que eu estou sentindo. Que doideira. Então, fica 100 menos 7, quanto que dá? 93 menos 7, quanto que dá? Ai, meu Deus. Então, para sabotar os pensamentos negativos. E lembrando, quem está numa crise de pânico, que enfrenta, aquilo vai passar. É algo de minutos. Quem está sofrendo acha que é a eternidade, né? Então, técnica de relaxamento, a respiração, substituição de pensamento, não potencializar aquilo que você está sentindo, que o corpo está reagindo, mas olha, vai passar, vai passar. Calma, o que eu estou passando só é uma crise de pânico. E não ter medo. Quem tem a crise de pânico, o pastor, geralmente ele acaba se sabotando de alguns lugares. Por exemplo, rapidamente, eu tenho crise de pânico, então eu não vou para o shopping porque eu tenho medo de ficar no shopping e ter a crise de pânico. Não tenha medo, vai para o shopping. Teve a crise de pânico, não volta para casa. Porque senão aquilo vai passar e o que a pessoa vai internalizar? Eu saí do shopping e a crise passou, então eu não posso ir para o shopping mesmo, né? Shopping. Enfrentamento, vai para o shopping. Teve a crise de pânico lá no shopping mesmo, ali com um monte de pessoas à sua volta. Vai trazendo a respiração, sabotagem no pensamento e cuidado para você não acreditar naquilo que seus pensamentos estão te falando. Então, duvido do que eu estou pensando. O que eu estou pensando? Ai, vou morrer. Ai, não vai passar. Não, vai passar.
né? Olha só. Começa a trazer à memória que essa crise, a crise que você já teve outras vezes e passou e venceu. Então, não saia do local que você está tendo a crise de pânico. Olha Permaneça, porque senão vai criar uma falsa verdade. Aí Olha a pessoa vai só. ter medo de sair, medo de fazer Legal. a caminhada. Ok? Bacana. Mais uma perguntinha, Grazi. Vamos lá. Vamos lá. Lilian Lima perguntou. Essa eu vou juntar com uma outra pergunta que elas são parecidas. A Lilian Lima perguntou: como agir com alguém que tentou suicídio? E a Cristina Silva perguntou. Ela contou, né, um fato. Tem uma amiga que na família dela desenvolveu uma cadeia de tentativas de suicídio. Inclusive, a mãe dela chegou a óbito. A filha dela tentou suicídio. Há estudos de tendência genética e como agir? Perguntas. Para quem cometeu suicídio, por favor, nunca acuse e confronta. Porque ela está com um vazio tão grande na alma, que ela não consegue ela mesma se perceber. Ela já perdeu o gosto pela vida. Ela também já se sente culpada. Ela se acha um peso para esta família porque ela está doente. Ela se sente culpada. Então, nunca usar essa palavra. Por que você fez isso? Você tem tudo. Nunca. Outra coisa, nunca comparar. Porque na minha vida eu passei coisas piores e nunca pensei em fazer isso. Também não, né? Você é louca, Não, o confronto nesse momento é o pior. É pior remédio, Olha né? só. Para quem usou da tentativa. Então, o acolhimento, estamos juntos. Eu vou passar com você nessa situação. Vamos buscar ajuda com o psicólogo. A pessoa ela não tem, às vezes, condição de marcar um psicólogo, um psiquiatra. Então, marca o familiar, marca esse cônjuge, vai junto, não deixa essa pessoa sozinha. Então, demonstrar que o que você está sentindo pode dividir comigo, eu não estou sentindo, mas eu quero caminhar com você por esse deserto sombrio, vamos juntos. Isso é extremamente importante, ok? E claro, imediatamente ser levado para um profissional, imediatamente, ok? Agora, há uma família que tem essas pessoas, né, com tentativa de suicídio, o que nós entendemos, uma repetição de padrão. Então, qual é a repetição de padrão? É internalizar de uma forma inconsciente. Por exemplo, uma família que o pai é alcoólatra, então aquela linguagem familiar, porque os avós foram os alcoólatras. Então, a tendência é também ser alcoólatra. Por quê? Porque todo mundo bebeu. A bebida é sinônimo de alegria, faz parte da cultura, da história da família. Sim. Então, inconscientemente acaba bebendo. Também, infelizmente, o suicídio acaba sendo uma repetição de padrão. Olha só. Ou seja, tá tão difícil, eu vou me matar. Porque os meus tios fizeram isso. A história da família, eles fizeram isso. Então, a linguagem não aguenta mais, se mata. Então, é uma repetição que hoje tem algumas teologias que falam que é maldição hereditária. Nomenclaturas. Sim, eu acredito que dentro da nossa fragilidade, o inimigo, o tentador das nossas almas, ele usa, né, de benefício para chegar, né, nesses danos familiar. Mas o que nós usamos, né, entre ali os psicólogos, é essa repetição de padrão. Acaba sendo uma linguagem. Eu aprendo isso, internalizo isso como uma verdade, de uma forma consciente ou inconsciente. E quando eu passar por uma dificuldade, qual é o meu registro? Se mata. Porque esse é o registro. Por isso, famílias, aproveita hoje desse podcast e nutre boas memórias nos vossos filhos, né? Boas memórias. Importante. É extremamente importante. Quais são as boas memórias? O sentar e assistir filme junto, comer uma pipoca, boas memórias, né? É tudo aquilo que nós já sugerimos Nós precisamos nesse cultivar bate-papo. isso. Sim. Boas memórias para os nossos familiares. E é preciso, porque senão, meu Deus do céu, vai haver muito mais o aumento disso, né? Isso Por isso mesmo. que nós precisamos cuidar uns dos outros, né? E vale a pena o trabalho, né? Que é esse trabalho, né? De claro. renunciar a algumas coisas, né? Se sacrificar, né? Ou em algumas coisas para nutrir coisas boas. Para não ter repetição de padrões negativas, mas as repetições saudáveis. Legal. Vamos para a última pergunta e vamos lá, Grazi. Vamos lá. Falamos muito sobre família, não é mesmo? E uma pergunta aqui foi da Érica Souza. Como ajudar um adolescente cujos pais não têm esse conhecimento? Eu vejo isso muito na minha geração. Muitos jovens com crise de ansiedade, depressivos, mas que os pais às vezes ou fazem vista grossa
Ou tipo, é frescura, na minha época não era assim, sabe? Aí a gente vê muito disso hoje em dia, né? De pais que às vezes não sabem lidar com o que o filho está passando. Né? A É. sensação de incapacidade. Por isso que é muito bom o conhecimento do ler mesmo, buscar informação. Isso é extremamente importante para os pais. Agora nunca diga que é frescura desse adolescente, né? Tenta entender, tenta entrar nesse universo, como? Através do diálogo, do tempo a sós com esse adolescente. Falar, não, eu já fui adolescente, então vamos lá, já passei por essa fase. E não assustar. Os pais ficam assustados, né, com relação à ansiedade. E essa vista grossa, eu tenho medo de tocar, né, nesse assunto com meu filho e ter que pagar uma terapia. Porque parece que pagar uma terapia para o filho é mostrar que meu filho é doente. Então, eu não quero que meu filho seja doente. Não é isso, E não né? é isso. Não. São crises da etapa que eles estão vivendo, como eles estão vivenciando o mundo. E eles estão sendo bombardeados. Os nossos adolescentes, eles estão sendo bombardeados com tudo. Eles precisam ter muitas informações e é tudo muito rápido. As coisas estão passando rápido demais. Então, a autoexigência. Cuidado, pais, também fica um alerta, né? A autoexigência desse adolescente, passar na faculdade e tal. Aquela cobrança, né? Cobrança. Porque seu avô foi e eu fui, você tem que ser. Isso é perigoso. Isso é nocivo, não é? Muito. Ou a idealização, porque eu sonhei em ser essa pessoa, então eu projeto isso no meu filho. Então, cuidado com a autocobrança, descubra o talento do seu filho, invista no talento dele, né? Da habilidade que ele tem. E cuidado. E é sempre bom também reforçar o parabéns. Às vezes o pai fala, tirou 10, mas nada como que é aquele ditado que foi mais que a obrigação? É isso, né? Não, isso fez mais que a obrigação. Não vou falar mais. Proibido. Não vou falar mais. Não, pode. Parabéns, reconhecimento das conquistas dos filhos e adolescentes. É muito importante, diminuir também a ansiedade desse guri, como diz os gaúchos. Eu acho que são os gaúchos, os guris. Ô, Cris, e o papel da igreja em tudo isso, a gente deu uma pitadinha aí falando, para que essa fé no adolescente, no jovem, no adulto, se torne genuína, verdadeira. Porque quando nós temos um encontro com Deus, tudo é diferente. Quando nós entendemos a obra da cruz, quando nós compreendemos e passamos pelo processo de arrependimento, de renúncia, aquela transformação mesmo, real, verdadeira, que você vai muitas vezes ouvir o não do teu pastor, você vai aprender a lidar com eles, você vai crescer com eles, você vai saber o momento certo de agir, o momento certo de falar. Isso é importante para todas essas patologias, para tudo isso que você até aqui nos falou? É muito importante, porque eu encontro essa identidade espiritual. E buscando essa fonte, pastor, ele sacia algumas carências da nossa alma, porque a nossa alma, ela é insaciável. A nossa alma, depois da queda, ela busca ser preenchida de alguma maneira, né? Então, ela busca e é insaciável. Só que aí quando entra o Espírito, né, e preenchendo, nos trazendo essa identidade de filhos, que somos amados, mesmo com os nãos, que tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. Quando eu encontro isso, eu passo a ter sentido, propósito. E a igreja, quando tem esse cuidado espiritual, ou no ensino, né, no ensino ali do estudo bíblico, eu vou usar a palavra movimento, que talvez não seja nem certo, o pastor pode até me corrigir, buscar uma outra palavra, mas quando eu invisto na espiritualidade do meu jovem adolescente, quando os pais também abraçam essa mesma causa com a liderança da comunidade. No movimento, né? Numa ideia, exatamente, de retiros, imersões, busca, jejum, conhecimento da palavra, estudo bíblico. Quando a família, junto com a liderança, abraça essa ideia, é extremamente saudável. Quanto antes esse jovem ter o contato com a espiritualidade, com a fé, menos ele vai ter de transtorno. Pode ser que ele passe por algum tipo de transtorno, só que ele vai ter um outro respaldo. O respaldo é em Deus. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença para esse jovem. Ele vai pensar milhões de vezes quando
o pensamento, parece até redundante, mas vocês vão entender, da ideação suicida. Quando ele está cheio de Deus, ele fala assim, não, eu pensei, a minha alma pensou na ideação suicida, mas espera aí, eu tenho uma causa muito maior. Viktor Frankl vai falar, ele foi o criador da logoterapia, e ele passou por 3 holocaustos ali, com Narciso, né? Sim, Enfim, né? sim. Nós sabemos, né, da história, né? Enfim, de Hitler, horrível. E ele superou os 3, passou por 3 campos de concentração, melhor dizendo. Esses 3 campos de concentração, um dia perguntaram para ele como que ele conseguiu passar aquele momento muito difícil. Ele disse assim, porque primeiro eu tinha uma fé que eu ia passar e sair para viver algo muito maior. Eu estou usando as minhas palavras. Tem um livro, O Sentido da Vida, que é extremamente importante. Então, olha que interessante, mesmo na situação tão ruim, ele encontrou sentido na vida. Olha só. Através de uma fé, de uma crença, e nós precisamos dessa crença funcional. Essa crença funcional em Deus, isso é extremamente importante e saudável. Muito bom, muito bom. Pastora Cris, eu queria agradecer você imensamente por este momento tão precioso, do qual todos nós podemos aprender um pouco mais. E eu me alegro, como desde o começo tenho falado, por estar aqui com você e com toda essa equipe maravilhosa, que eu só tenho a agradecer a Deus. E fica aqui a nossa gratidão por este momento tão especial. Ah, pastor, eu que agradeço o carinho, eu que agradeço o privilégio de estar dando esse primeiro pontapé, esse start para esse projeto maravilhoso. Que é desafiador. Que eu tenho certeza que muitas pessoas extremamente importantes irão sentar nessa cadeira e começar a ser pioneira. É uma bênção, é uma graça de Deus. Então, eu agradeço a oportunidade, o carinho que eu fui recebida por essa turma. Vocês não têm noção, gente. Essa equipe é demais. Fui recebida. Ai, tá chegando meus livros. Dá tempo ainda, pastor? Dá, claro. Ai, que gostoso. Me perdoe, eu tinha esquecido. Olha. Vamos lá, apresenta pra gente. Esse manutenção da alma. Inclusive, eu falo de transtornos emocionais. É um time de 11 psicólogas, cada uma com áreas diferentes, especializações diferentes. Inclusive, tem uma sexóloga, uma especialista em psicologia infantil que contribui. Nós falamos de vários tipos de transtornos emocionais. Aqui nós falamos como surge. É uma leitura gostosa, não tem nada técnico, não. Tá. Uma leitura deliciosa. Legal. Que de 0 a 100 anos, eu falar de 0 a 100 anos pode ler. Não, a partir da alfabetização até 100 anos consegue ler. E claro, nós falamos também aqui, trazemos um pouquinho também da fé. Então, nós somos desse transtorno emocional com as psicólogas. Invisível Mais Real é um livro que eu escrevo, que é para quem quer ter um relacionamento mais profundo. Passa isso aqui para mim, eu vou mostrar pro pessoal. Bacana. Ó. Mais profundo com Deus, vai além das 4 paredes ali, institucional, é um relacionamento. Para quem quer muito de Deus ou que precisa de um renovo espiritual, o invisível mais real. Um Deus que nós cremos, ele é invisível, mas ele é muito presente, muito real. Então dá para nutrir um relacionamento saudável com Deus diário. Então são essas 2 recentes obras que fico muito feliz em a oportunidade de compartilhar aqui com os nossos amigos. Legal. Conosco. Parabéns, Cris. Pastora Cris, eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida do teu marido, pastor Luciano, e aqui o nosso coração se alegra mais uma vez. E, claro, a gente vai querer esse material, né? Trouxe a caixa? Oba! Então, tá lá, eu quero que você deixe com a gente, porque a gente quer que nossos telespectadores, nossos irmãos, nossos amigos, possam, de uma forma, né, acessível, começar a compreender e entender mais sobre todos esses assuntos. E aqui está o ponto de partida, e assim nós vamos colaborar e ajudar a todos a encaminhar para esse crescimento. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando o projeto, abençoando o pastor, o ministério. Tem feito a diferença. Amém. Deus Glória abençoe. a Deus. Obrigadão pelo carinho. Amém. Pessoal, é isso aí. Nós estamos finalizando e eu espero que você tenha gostado e você tenha sido abençoado. Fica aí um grande abraço a todos da família Mara. Fica um abraço a todos os amigos e compartilhe. Leve para todo mundo esse assunto tão bacana, tão legal, e com certeza, logo mais nós estaremos com o nosso próximo entrevistado e será muito bom conversar, aprender, a conhecer e a crescer um pouco mais em todas as áreas. Fica o meu abraço a todos vocês e o Senhor os abençoe. Um abraço, até mais.